Me dá imagens do próximo assunto, sem enrolação, tem notícia em cima de notícia para você. 15 dias. Esse foi o tempo entre um ataque e outro que Gesser, de 48 anos, realizou contra a companheira Solange. Solange, 43 anos. Os filhos só querem a prisão do pai. Há 6 dias, Solange luta pela vida na UTI de um hospital. Ela foi atacada pelo homem com quem viveu por mais de 30 anos. No dia 12 de março, Solange foi agredida e escapou por pouco da morte. Ele disse que voltaria. 15 dias depois, cumpriu a ameaça. Os filhos dela estão revoltados. Gesser fugiu. Solange foi surpreendida no meio da rua quando seguia para casa e obrigada a entrar no carro do criminoso. Gravemente ferida, a mulher foi jogada na rua. O carro que ele dirigia foi abandonado no local do crime, em Cotia, aqui na Grande São Paulo. A reportagem completa vai te contar tudo. Uma família unida no abraço, carregado de emoção. E na revolta com a impunidade de um ataque cruel. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Tawane promete não medir esforços para ver o próprio pai atrás das grades. Enquanto ela luta por justiça, a mãe trava uma verdadeira batalha pela vida no hospital. Muito grave, gente. Ela está em aparelhos ainda. O médico falou que vai deixar mais um tempo, porque a situação ainda está crítica. Né? Fez agora a segunda cirurgia na cabeça e a situação dela ainda é grave. Como que é para você saber que o seu pai foi capaz de algo tão cruel? Nossa, é terrível, porque não pensou em ninguém, né? Nem nas crianças menores, nem ninguém. É terrível. Solange foi vítima da emboscada do ex-marido na rua cercada por mato, no limite entre Cotia e Embu das Artes, na Grande São Paulo. Porque teve uma moça que viu ela pedindo socorro de dentro do carro. Tinha 3 facas, de molador de faca. Que ele travou o vidro dela com um amolador de faca. Desfecho trágico de uma relação de mais de 30 anos com Gesser. Um casamento conturbado. A irmã de Solange nunca deixou de incentivar a separação, mas os conselhos eram em vão. Já tentei sair várias vezes, já fui na delegacia, tem vários boletins de ocorrência, mas fica ligado aí, o que acontecer comigo, né, você já sabe quem foi. Ela sempre deixava certo que ele ameaçava ela constantemente. Entre brigas e confusões, o casal teve 6 filhos. Os mais novos de 7, 9, 12 e 14 anos. O filho mais velho de Solange já não sabia o que fazer para protegê-la. Agredia ela, nós via, as crianças pequenas também, presenciava tudo, as crianças pequenas, via tudo essa cena. Ela tentava se separar? Tentava, muitas vezes, mas só que sempre ele vinha me mandando mensagem, ligando, falando que vai mudar. A Solange tinha descido no último ponto do ônibus e para chegar em casa precisava fazer todo esse caminho a pé, uma caminhada de cerca de 15 minutos. O detalhe é que é uma rua praticamente sem casas, com mato por todos os lados. Um local que ela sabia que era perigoso. Só que era o único jeito de chegar em casa. Ela até tinha combinado, tinha pedido uma carona, só que acabou não acontecendo. E por isso, por volta de 8 horas da noite, ela estava exatamente nesse trecho da rua quando foi abordada pelo ex-companheiro. A suspeita é que o Gesser obrigou a Solange a entrar no carro, onde ela foi atingida pelos primeiros golpes de faca. Eles chegaram a entrar em luta corporal. O Gesser então para o carro exatamente aqui nesse ponto e empurra a ex-companheira para fora. As pessoas se mobilizaram para tentar socorrer a Solange. O Gabriel foi o primeiro a chegar aqui. Era uma situação muito difícil. Era muito difícil. Quando eu cheguei, tinha um menino de moto que eu estava em casa, na frente de casa, lá sentado na rua. A menina falou: você conhece a mãe do Wanderson, a Solange? Eu falei: conheço. Sim, aí ele falou: ela acabou de ser esfaqueada aqui embaixo. O marido dela esfaqueou ela. Aí, no conforme, eu não tinha o que fazer, eu falei: vou lá ver, né? Vou ver que eu conheço a mulher, vou lá ver. Aí eu fui. Conforme que eu fui, cheguei aqui,
Já tinha um pessoal aqui, a mulher saiu muito sangue, eu fui arranquei minha camisa e coloquei minha camisa no pescoço dela para estacar o sangue, entendeu? Aí chegou a viatura e nós ficou esperando a ambulância. E a ambulância demorou muito ainda, ela começou a desmaiar. Aí foi conforme nós começamos a andar para dentro dos mares, ver se achava ele, para chamar a polícia, nós não achou, ele já tinha corrido. Ele abandonou o carro? Abandonou o carro ali, ele abandonou o carro cheio de sangue, tinha uma faca quebrada e 2 facas inteiras e uma cheia de sangue e um amolador de faca. Ela ficou um tempinho acordada e ela começou, né, a dizer que não conseguia, não tinha mais força para ficar acordada e desmaiou. Já naquele primeiro momento, ninguém tinha dúvida que o autor dos golpes de faca tinha sido o Gessé, até porque o carro dele foi abandonado exatamente aqui nesse ponto da rua. Ele simplesmente deixou o carro todo sujo de sangue, com as facas dentro, e correu aqui para dentro desse mato. É uma região cercada por muito mato por todos os lados. Ninguém sabe para onde ele foi. A suspeita, inclusive, é que possa fugir a qualquer momento para a Bahia, já que ele tem parentes lá na Bahia. Enquanto isso, a família cobra justiça. Justiça pela minha irmã. Justiça! Vai ficar assim. Justiça! Porque ela tem família. Justiça! Apenas 15 dias antes, Gessé já tinha agredido a ex-companheira e a ameaçado de morte. Ele acreditava estar acima da lei e cumpriu as ameaças. Eu confio na Rede Record e como você falou que pode ser para ser procurado pela TV, que não vai ser encontrado. Vai ser encontrado sim. A impressão que os parentes têm é que o Gessé simplesmente debocha da lei para intimidar as cunhadas e até os filhos. Ele diz que tem amigo na polícia, que tem amigo advogado, como se isso fosse suficiente para fugir da lei. Vocês têm que confiar que a justiça vai ser feita. A justiça tem que ser feita, porque Deus existe. Ele vai debochar dentro da cadeia. Ele vai ser Vai debochar dentro da cadeia. Solange passou por 2 cirurgias. Os médicos ainda não apontam quais serão as sequelas. Os próximos dias serão decisivos para a recuperação. Dói muito mesmo. E eu ter visto minha mãe daquele estado ali, me senti muito mal mesmo. É uma sensação muito ruim mesmo. E é uma coisa que não tem como explicar. Se você tivesse que ficar frente a frente com seu pai... Não consigo. Não consigo. Eu olho para os meus irmãos ali chamando minha mãe, não consigo. Solange, agora com 43 anos, sempre foi uma mãe para as irmãs, mesmo tendo se casado ainda adolescente com Gessé. É uma irmã que criou a gente. Ela criou a gente. Minha mãe trabalhava na roça e ela ali lutando. Quando ela conseguiu vir para o Rio, ela trabalhava aqui, mandava as coisas para a gente lá. Ela como fosse uma mãe para a gente também. Por mais de 30 anos, o Gessé e a Solange moraram nessa casa. Foi aqui que eles criaram os filhos. Só que a convivência nunca foi pacífica, pelo contrário. Até a casa era motivo de briga do casal. É que o Gessé é acumulador. Para você ter uma ideia, aqui no quintal tem 3 carros velhos, praticamente sucatas, que não servem para nada. Aqui na frente, um fogão que também não funciona. Tem peças de carro ali na frente e até pneus, o que é um perigo. Acumula água, se transforma em um criadouro do mosquito da dengue. O sonho da Solange era poder colocar tudo isso no lixo e construir aqui na frente uma loja para ela poder trabalhar e cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Só que o Gessé não aceitava nem que ela trabalhasse, tinha ciúme. A Solange não podia nem ter celular, muito menos acessar as redes sociais. Só que toda vez que ela ia embora de casa, o Gessé ameaçava, dizia que a Solange jamais voltaria a ver os filhos, que ele ia sumir com as crianças. Com medo, ela acabava voltando. E toda vez a história se repetia com mais violência. Ela sabia que vivia em risco. Sabia que vivia em risco. Mas assim, ela lutava pelos filhos, né? Por ter vivido também uma história triste de passado, de mãe e pai. Pai faleceu, nossos pais faleceram cedo, né? Tem minha mãe que é cadeirante.
E nós vivemos um trauma, né, assim, de abandono de pai, viver sozinhos, né? E ela também não queria isso para os filhos. Depois do crime, Gessé Pereira dos Santos, de 48 anos, não voltou mais para casa. A suspeita é que ele tenha fugido para a Bahia, onde tem parentes. Deixou para trás os próprios filhos, sem os cuidados da mãe e até sem comida. Os parentes se mobilizam como podem para garantir o mínimo para as crianças, que por tantas vezes foram as únicas testemunhas da violência do pai. Então usa a TV para mandar um recado para ele. Se entrega, melhor, Gessé, se entregar, porque a situação que tá, meus irmãos chamando pela mãe, gente, é desesperadora. Eu tenho que tentar me acalmar para dar notícia, assim, para não falar nada para eles, tentar não chorar, falar, mãe vai voltar, mãe vai voltar. Eles sabem que foi o pai que fez isso? Alguns deles ouviu algumas pessoas falando. E são adolescentes alguns, né? Dois já são adolescentes, Eles dois já pequenos. entendem melhor. Já entendem. E essas crianças eram testemunhas da violência dentro de casa? Sim, eram sim. Até o mais grandinho já separou briga deles e depois vinham me contar, né, da situação. Esse mau caráter, né, esse monstro, está só Deus sabe aonde, curtindo, né, bebendo e dando gargalhada da situação. Nós estamos juntos, minha irmã. Tu vai sair dessa e isso nunca mais para você. Nunca mais. É o que eu falaria para ela hoje.